Oi pessoal, tudo bem? Vamos enfim falar sobre o nosso primeiro operador vetorial, que é o gradiente. Então nós vamos introduzir o conceito do vetor gradiente, inicialmente para uma função de duas variáveis. Então eu vou relembrar o que foi visto na aula anterior com a aproximação de uma função de duas variáveis através do diferencial aqui, certo? E agora eu vou definir um vetor ΔL. O que é um vetor ΔL? É um vetor que sai do meu ponto inicial, xy, e vai até o novo ponto com leves variações em x e em y. Aqui está então. Então, o meu ponto era xy e eu me desloquei até um novo ponto e essa variação eu chamei de um vetor ΔL. Bem, nós já tínhamos visto na aula anterior que a variação total da função, devida às variações em x e y, é dada pelo ΔF, que é o diferencial total, aproximação de primeira ordem. Aqui está. A partir da definição desse vetor ΔL, eu posso enxergar esse meu ΔF como o produto escalar de dois vetores. Esse primeiro vetor entre parênteses, que eu ainda não sei o que é, que inclui as derivadas parciais da função, e esse segundo vetor entre parênteses, que é justamente o vetor ΔL que eu acabei de definir. Então, se eu efetuar o produto escalar aqui, ó, eu tenho ΔF, ΔX, ΔF, ΔX vezes ΔX, mais ΔF, ΔY vezes ΔY, é justamente o termo que está à esquerda. Então, a variação na função é esse vetor entre parênteses multiplicado escalarmente pelo ΔL, que indica a variação nas variáveis independentes, certo? Esse vetor entre parênteses é justamente o vetor gradiente, e a notação é grad f. Então, grad f é um vetor cujas componentes correspondem às derivadas parciais em relação às coordenadas. Nesse caso, x e y só tenho duas variáveis, certo? Então, o gradiente é um vetor, tá? Enquanto a função f, minha função inicial, é uma função escalar, certo? Isso aqui para uma função de duas variáveis. Se a minha função tivesse três variáveis, se a função tivesse três variáveis, f de xy, eu teria derivada parcial em relação a x, em relação a y e em relação a z. O meu gradiente teria uma terceira componente. Tá? Se fosse um espaço multidimensional, bastante usado em matemática, eu teria outras derivadas parciais com os vetores unitários nas diferentes direções desse espaço de dimensões mais elevadas. Como a gente está tratando problema de física, engenharia, mais pé no chão aqui, a gente vai no máximo até dimensão 3, tá certo? Então, o gradiente é uma generalização da derivada para funções de múltiplas variáveis. O gradiente de uma função escalar f de xy, f de xyz num dado ponto é o vetor cujas componentes correspondem às derivadas parciais da função no ponto. Então, cada componente corresponde às derivadas parciais em relação às diferentes coordenadas. Eu vou definir aqui o operador nabla. É um operador matemático, não tem interpretação nenhuma, tá? É simplesmente um operador que vai permitir escrever de uma outra maneira o gradiente. Isso é bastante usual. Ele está aqui, ele é definido, na verdade, para coordenadas cartesianas, ainda que seja extrapolado para outros sistemas de coordenadas. Nabla. Por que o nome é nabla? Tá? O nome é nabla porque ele tem um formato de uma harpa fenícia, que se chama nabla. Tá? Então aqui é ni, alfa, beta, lambda, alfa. Nabla é a harpa fenícia, tem um formatinho desse operador. Tá? Então, usando o operador nabla, eu posso dizer que o gradiente de uma função f é o operador nabla aplicado à função f. F é uma função escalar. Quando eu aplico o operador nabla dessa maneira, eu obtenho um gradiente, obtenho um vetor, certo? Vamos falar sobre derivadas direcionais. O que é uma derivada direcional? É uma derivada que indica a taxa de variação da função numa dada direção, certo? Então aqui eu estou representando agora a minha função de duas variáveis, f de xy, utilizando isolinhas. Tá? Então nessa isolinha aqui, em toda essa primeira isolinha em azul aqui,
a minha função tem o mesmo valor, que eu chamei de f de xy. Em qualquer ponto dessa isolinha, esse valor é o mesmo. Aqui nessa outra isolinha, a minha função tem um valor levemente diferente da inicial, então f de xy mais ΔF, e o valor em qualquer ponto dessa isolinha também é o mesmo. Tá? Eu representei também os vetores unitários na direção x, y, na direção y, j, e representei um vetor unitário u numa direção arbitrária que forma um ângulo de θ, graus ou radianos, com o vetor gradiente, que eu representei aqui em vermelho, certo? Bem, como que a função varia na direção x? É a derivada parcial da função em relação a x, mantendo y constante. E isso corresponde ao produto escalar do gradiente de f por i. Estou usando aqui a notação do operador nábula, tá? Então isso é o gradiente de f escalar i. Se eu fizer o produto escalar do gradiente de f pelo vetor i escalar i é 1, j escalar i é 0, então eu tenho del f del x, variação unicamente com x. Analogamente, a variação unicamente com y, né, é o del f del y. Como é que eu obtenho del f del y? Multiplico escalarmente o gradiente pelo vetor unitário na direção y, por j. Quando eu faço o produto escalar do gradiente de f por j, i escalar j é 0, esse termo é irrelevante, j escalar j é 1, então resulta em del f del y. E se eu quisesse ver como a função varia numa direção arbitrária u, certo? Então eu quero del f del u, como a função está variando ao longo dessa direção aqui, tá? É simplesmente fazendo o produto escalar do gradiente pelo vetor unitário nessa direção considerada. Então, u é um vetor unitário, tem módulo 1, tá certo? Então, eu tenho, através dessa expressão, eu consigo saber como a minha função varia para diferentes direções, numa direção arbitrária. Então, isso corresponde ao conceito de derivada direcional, tá? O produto escalar de dois vetores é o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente já viu isso. O módulo do gradiente está aqui. O módulo do vetor u vale 1, é um vetor unitário. E aqui o ângulo θ. Então, aqui está a taxa de variação de uma função numa dada direção, tá? É o produto do módulo do gradiente vezes o cosseno do ângulo do gradiente em relação a essa direção considerada, certo? Então vamos falar um pouco mais sobre o gradiente, tá? Com uma pergunta: em que direção a taxa de variação de uma função é máxima, tá? Então aqui, ó, a gente viu que a derivada direcional del f del u é o produto escalar do gradiente pelo vetor unitário na direção considerada, na direção u, é o módulo do gradiente vezes o cosseno desse ângulo θ, certo? Quando que isso é máximo? Bom, o cosseno é máximo quando ele vale 1, quando θ é igual a 0 grau. Tá? Então eu tenho derivada direcional máxima quando o cosseno de θ for igual a 1. θ é igual a 0 grau. Qual é a conclusão então? Eu tenho derivada direcional máxima quando os vetores gradiente de f e u são paralelos, quando esse ângulo aqui for nulo. Então, a primeira conclusão a que se chega é a seguinte: a direção em que a taxa de variação da função é máxima corresponde à direção do gradiente, quando esse cosseno aqui for unitário. Então, o gradiente é um vetor tem módulo, direção e sentido. Qual é a direção? Qual é o sentido do gradiente? Ele aponta na direção de máxima variação da função, certo? Uma consequência disso é que o vetor gradiente vai ser sempre perpendicular às isolinhas ou às isosuperfícies. Então aqui, ó, eu tenho duas isolinhas, digamos que seja um problema de temperatura. Aqui tem, sei lá,
100 graus Celsius e aqui 101 graus Celsius, duas isolinhas, certo? Em qual direção eu tenho a máxima taxa de variação da temperatura com a distância? Aqui eu tenho, saindo de qualquer ponto dessa isolinha indo até a outra, eu vou ter a mesma variação, de 1 grau Celsius, certo? Onde que eu vou ter a máxima taxa de variação? Taxa de variação é delta temperatura dividido por delta distância. Se o delta temperatura é igual, eu tenho que ter a menor distância possível. Então, se eu sair daqui e vier até aqui, andei uma certa distância. Se eu sair daqui, andei até aqui, andei uma distância um pouco menor. Se eu sair daqui e andei até aqui, a distância é ainda menor. Qual é a menor distância possível? É quando eu saio perpendicularmente das isolinhas ou isosuperfícies. Portanto, o vetor gradiente que aponta na direção de máxima variação, ele é sempre perpendicular às isolinhas ou isosuperfícies. Nessa direção, cosseno de θ vale 1, já que θ é igual a 0 grau. Então, a derivada direcional, na direção de máxima variação, na direção perpendicular às isolinhas ou isosuperfícies, é o módulo do gradiente, certo? Então, a conclusão, o módulo do gradiente corresponde à máxima taxa de variação da função num ponto, certo? Eu tenho aqui algumas ilustrações, então aqui eu estou representando, por exemplo, equipotenciais, tá? De um problema eletrostático. Cada linha dessa representa um determinado valor de potencial e o gradiente do potencial, representado aqui através das setinhas, são vetores. Então a gente observa que os vetores são sempre perpendiculares às isolinhas, certo? Porque eu tenho variação máxima sempre na direção perpendicular às isolinhas. Nesse caso aqui, uma isosuperfície. Então o vetor gradiente é sempre perpendicular a uma superfície de valor constante. Aqui, ó, eu tenho um outro tipo de representação, a representação em gradiente de cores, né, nível de cinza. Então, à esquerda, a função tem um valor pequeno, à medida que ela vai para a direita, ela vai variando, vai ficando cada vez mais escura, um valor maior. Então, o gradiente, esses vetores em azul, estão apontando na direção de máxima variação. Nesse caso, a gente observa que o gradiente não tem componente vertical, já que a função não varia na direção vertical, ela só varia na direção horizontal. Aqui tem um outro exemplo. Então, nesse caso, as isolinhas são circunferências, né? E eu tenho o vetor perpendicular aqui, o vetor gradiente sempre perpendicular às isolinhas, certo? E quando as isolinhas estão mais próximas, significa dizer que eu tenho uma maior taxa de variação, então as setinhas tendem a ser maiores, o gradiente tende a ser maior. E aqui, por fim, eu tenho uma superfície, uma isosuperfície, nesse caso esférica, estou representando o vetor gradiente, sempre perpendicular à isosuperfície, certo? Então, aqui uma dica para terminar a aula, a dica do nosso coach vetorial, aqui está o nosso coach vetorial, provavelmente quântico e holístico, tá? A pergunta é, como atravessar a rua corretamente? Então, aqui eu tenho uma rua, tenho uma faixa de pedestres, aqui eu tenho um lado da rua, uma calçada, aqui o outro lado da rua, outra calçada, e eu tenho algumas direções que eu devo tomar para atravessar a rua. Qual é a direção que eu devo tomar? Aqui, errado, eu vou precisar dar mais passos para atingir o outro lado. Tá? Aqui, errado, vou dar ainda mais passos para atingir o outro lado. Aqui, certo, eu andei o mínimo possível e tive a maior variação de deslocamento de uma calçada até outra. Então, isso é certo. Então, o nosso coach vetorial dá a dica do dia e responde: deve-se sempre atravessar a rua no sentido do vetor gradiente, ou seja, perpendicular às bordas da rua, jamais inclinado, senão a gente demora muito para atravessar a faixa, os motoristas ficam nervosos, pode causar um problema de trânsito, etc. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos ilustrando o uso do vetor gradiente, tá certo? Até lá então!